Ainda nessa linha de destaques do noticiário internacional, ontem a gente já tinha falado que o Congresso, o Parlamento da Argentina, votaria e acabou votando, uma reforma, uma forte reforma trabalhista, reforma de direitos, na Argentina, um projeto do próprio presidente Javier Milei, que acaba sendo aprovado sob protestos. E a gente sabe, a história mostra que na Argentina, quando acontecem protestos, eles são bem pesados, Tem todo o contexto do peronismo, tem toda uma história de sindicatos fortes na Argentina, mas a coisa passou, Joana? Exatamente, Felipe. E eu acho importante só a gente falar sobre o que está acontecendo na Argentina, porque é um movimento que é considerado uma das reformas trabalhistas mais amplas desde a redemocratização por lá. Então, o objetivo do governo, segundo o governo, é modernizar regras que eles dizem que são rígidas para reduzir custos trabalhistas, para incentivar a criação de empregos formais. E é algo que acontece, como você disse, nas ruas tem uma movimentação muito grande, tem uma reação muito grande e é um paralelo mais contrário em relação a uma discussão que a gente vai ter aqui nos próximos meses, nas próximas semanas, que é o possível fim da escala 6x1, Então, por exemplo, vamos falar sobre a Argentina, só para a gente entender que os dois países vizinhos estão discutindo relações trabalhistas no mesmo momento, mas com pontos de vista diferentes. Entre os principais pontos que estão sendo discutidos na Argentina, que estão sendo previstos, já nem estão sendo discutidos, porque a reforma foi praticamente aprovada, continua em tramitação, mas já foi aprovada. Eles estão flexibilizando férias, eles ampliam períodos de experiência, eles estão procurando uma jornada mais longa de trabalho, de 8 para até 12 horas diárias. Eles têm ali uma questão de respeito ao descanso mínimo, com possibilidade de compensação, mas sem o pagamento de horas extras. Então, mudam também indenizações por demissão, estão tentando combater a informalidade, mas é importante a gente dizer que a tendência é que o trabalhador lá tenha jornadas mais cansativas, mais exaustivas. Por isso é que as pessoas estão nas ruas protestando contra essa reforma. E aqui a gente vai discutir algo no sentido contrário, que é a flexibilização da quantidade de horas trabalhadas por semana. É uma discussão que a gente vai ter nas próximas semanas, nos próximos momentos, que também vai ser bem decisiva aí para esse ano eleitoral, Felipe. E tem uma coisa interessante quando a gente fala de Argentina, a gente citou agora mesmo o peronismo, que ainda é o sustentáculo dos sindicatos e daqueles grupos de trabalhadores que protestam, não só falando de Buenos Aires, A Argentina é um país muito grande, com grandes centros regionais, como Córdoba, entre outros, e tem uma história muito parecida do Juan Domingo Perón, que é o presidente que dá origem a esse nome, esse conceito chamado peronismo, porque é uma grande semelhança com Getúlio Vargas, que aqui é conhecido como pai dos pobres, pai dos trabalhadores. O Domingo Perón, nos anos 40, ele é o equivalente, secretário, mas o equivalente a ministro do Trabalho na Argentina. E aí ele assume como presidente da República, ele cria, assim como Getúlio Vargas aqui no Brasil, cria algumas leis trabalhistas que são base daquilo que a gente discute até hoje, E na Argentina a mesma coisa, Então, e tudo isso que a Joana está falando, a gente pode colocar que muitas dessas coisas acabaram não se modernizando e a economia passou por cima de muitas dessas discussões. Você quer dizer que as leis nunca mudaram desde os anos 40? Não é isso, É que muitos desses fundamentos dessas leis vêm de quase 100 anos atrás, E isso é muito importante em economias em desenvolvimento, como é o caso tanto do Brasil como da Argentina, como tantos outros países, Então, fiquemos de olho.